mais um dia, não é? Hoje tivemos um belíssimo encontro lá na igreja, umas 20 pessoas foram lá, foi bem bacana, né? Trocamos as sobremesas lá, foi bem legal. E agora estamos juntos aqui no nosso culto e vamos começar como sempre começamos, né? Nina, eu tô te dizendo, Nina, dessa vez eu tô certo. Mas, Quinzinho, você tem que me ouvir pelo menos uma vez. Nina, eu sempre te ouço. Você nunca me ouve. Eu sempre te ouço. Você sempre acha que você tá certo que eu e tô nunca certo? ouve a minha versão da história. Você que sempre acha que tá certa. Eu que acho que tô certa. Dessa vez eu tô falando a verdade. Fala. Não, eu tenho certeza que as pessoas que falaram pra ele... Não, eu vejo ele lendo todo dia lá. Você vê ele lendo? Eu não acredito nisso. Ah, você não acredita? Você sempre mente pra mim e agora vem falar. Quer que eu acredite? Você que diz isso sempre, mas eu que tô falando a verdade. O Benjamin viu lá. Ele tava comigo, pode perguntar pra ele. Benjamin no meio. Tô falando porque ele tava comigo. Ele viu que ele tava lendo. Você tem que entender que eu estou... Oi, Tibério. Oi, Tibério. Oi, Nina. Oi, Quinzinho. Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem. E em casa. Isso é tão bom! Meu Deus, que maluquice é essa de vocês? Agora, vocês podem me explicar por que vocês estavam nessa falação todinha, nesse trelelê, nessa bagunça? Ah, bem lembrado, Tibério. Isso é coisa do Quinzinho. O quê? 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 Você que começou com essa história, Nina! Gente, parou! Se vocês continuarem assim desse jeito, não vai dar certo. Vocês ficam falando na minha orelha nessa bagunça, nessa maluquice. Não, desse jeito ninguém vai se entender. Se ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém ouve nada. Vira só uma bagunça, é só bagunça, só barulho, só barulho, só barulho. Tibério! Viu como é melhor não falar enquanto as outras pessoas estão falando? E continuando o que eu estava falando, eu estava conversando com o Quinzinho, porque eu falei que todas essas histórias que você aprende sobre Jesus, você leu tudo na Bíblia. E eu estava falando pra Nina que você só sabe essas histórias porque alguém te contou. Bom, na verdade, é as duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Ele leu e as pessoas falavam tudo ao mesmo tempo. Então enquanto as pessoas contavam a história pra você... Você lia a Bíblia? Não, gente, não. Na verdade, não. Na verdade, eu sempre ouvia essas histórias e sempre achava essas histórias incríveis. Então, quando eu comecei a ler, eu fui correndo ler todas elas. Ah, sim. Eu adoro ler todas essas histórias. E eu adoro ouvir as histórias. E o que é que vocês acham de contar essas histórias? A gente adora! O nosso mestre seguia, caminhando e em frente. Sempre ele dizia: abençoada é toda a gente. Quem chama será ouvido, quem clama será respondido. Quem tem sede será saciado, e quem ama, correspondido. Jesus! Deixa eu ser Jesus! Você! Jesus gostava muito de conversar com seus discípulos sobre as coisas que iriam fazer. Jesus gostava muito de conversar e pensar numa maneira de viver o reino de Deus. O grande dia de Páscoa chegou. E então Jesus estava indo para Jerusalém. Sim. E era lá que aconteciam as maiores festas e onde ficava o grande templo. Por isso, Jesus chamou os seus discípulos para uma conversa particular, pois ele tinha uma notícia. É preciso que eu vá para Jerusalém. Mas, mestre, por quê? Para que aconteça tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos romanos, irão castigá-lo, irão cuspi-lo, irão matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele retornará, e vivo. Mestre, isso não pode acontecer.
Isso é impossível! Pedro, não fique no meu caminho. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Então, Jesus partiu em direção a Jerusalém. E chegando nos portões da grande cidade, vão até o povoado e tragam-me um burrinho que está amarrado. Sim, mestre. Então, os discípulos foram até o povoado, trouxeram um burrinho, cobriram com seus mantos para que o mestre subisse e cumprisse a grande profecia. Alegre-se, alegre-se muito, cidade de Sião, alegre-se Jerusalém, pois o seu rei vem sobre você, justo e vitorioso, humilde e montado num burrinho. Hosana nas alturas! Hosana nas alturas! E o povo adorava o mestre enquanto ele entrava em Jerusalém. Paz nos céus e glória nas alturas! Paz nos céus e glória nas alturas! E ele veio humilde para ensinar que deveria estar perto das pessoas. Enquanto os reis usavam seus cavalos de guerra, O próprio Deus veio num burrinho, ao lado do povo na terra. E o povo fazia festa, e fazia festa com ramos, e estendiam os seus mantos em reverência ao rei. E o povo cantava, e a canção do povo dizia: Bendito o rei que veio em nome de Deus, glória a Deus nas alturas! Como o rei teria nos amar assim, se entregasse, humilhar, vir para servir, ser capaz de amar gente como eu. Tanto amor nos mostrou quanto ele é bom. Deus é bom, tão bom, sabe amar, nos amar. Cristo se entregou por mim, e agora estou feliz assim porque me amou. Tão bom, sabe amar, nos amar. Cristo se entregou por mim, e agora estou feliz assim porque me amou. Que tal essa história, Quinzinho? parece um carinho. Nina, que tal essa história? É quase uma dedicatória. E você? Promete pra gente que você vai contar como é que você se sentiu ouvindo essa história quando a gente se encontrar no Ibabe Criança? Por favorzinho! E fica atento, porque essa semana o Alfredo vai ensinar pra vocês uma surpresa incrível. Até a próxima história, gente! Tchau, pessoal! Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos e sempre quando nos reunimos nós temos uma expectativa de que Deus fale ao nosso coração, de que nós possamos ser tocados, que uma necessidade talvez possa ser atendida, e Deus tem coisas diferentes para cada um de nós. Mas uma coisa que Deus sempre tem para nos falar é a sua palavra. Deus fala com a gente através da sua palavra, por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, porque ela é a revelação de Deus para a gente, é aquilo que Deus escolheu nos deixar para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos saber mais sobre como viver essa vida, né? E como todos sabem, isso não é uma tarefa fácil, né? Mas que nós possamos ter a graça de entender a vontade de Deus e que possamos ouvir a voz de Deus sobre todas as outras vozes e distrações que nós temos hoje em dia. Que Ele fale ao nosso coração. Amém. Faz-me ouvir tua voz mais que a tua
cumprir tudo aquilo que Deus nos prometeu, tudo aquilo que Ele falou, tudo que Ele determinou. Nada vai ficar sem acontecer. Podemos ter essa certeza, que Deus é grande, soberano, e Ele continua sendo Deus. E é isso que nós vamos cantar agora. E agora nós vamos poder louvar a Deus com a nossa oferta, nosso dízimo, nossa campanha Fique Ide, lembrando que a nossa campanha continua, não é? Aquele dinheiro que você poderia gastar indo para a igreja, você deve, se for possível, né, o dia da gasolina, o dia da condução ou do Uber, você doar para a gente poder ajudar pessoas ou organizações que estão enfrentando dificuldade por causa da pandemia, tá bom? E também a nossa cantina missionária, né? Cantina missionária, tá aí, firme, também.
vai pelo país. Mas sei que um dia o rei Jesus vai voltar para buscar o seu povo, e os que foram lavados no seu sangue vão com ele nas nuvens se encontrar. Como sou feliz saber que não é sonho nem loucura o que a Bíblia diz. Você pode ler para nós, João? Por favor. Esqueci de colocar os capítulos ali, mas então, Marcos 11. Marcos 11, 1 a 11. Isso. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar, o que estão fazendo? Digam apenas, o Senhor precisa dele e devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído, e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram um jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi, Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor, atentamente voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Joia, muito legal. Então, gente, eu queria que nós tivéssemos mais uma palavra de oração agora. Senhor Deus e Pai, estamos diante da sua palavra. E eu quero te pedir agora, Deus, que o Zoom, que a internet, que nada, Deus, seja agora um obstáculo, Deus, para que o Senhor fale conosco. Ó Deus, por favor, que essa mensagem possa cair em boa terra e dar frutos para a Tua glória, Senhor. É a Tua palavra, Senhor. Então, que as pessoas abram o coração para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com cada pessoa nessa noite. Ó Jesus querido, fala ao meu coração também. Ó Jesus, tenha misericórdia. Fala, Senhor. Não permita que haja nenhuma distração, mas que o Senhor possa comunicar a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos diante de uma história muito, muito legal, né? Que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Essa história foi aí dramatizada, né, pelo teatro lá da Ibabe, a historinha, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E é um texto muito conhecido e eu queria
extrair algumas lições para a nossa vida a partir desse texto. Jesus queria entrar em Jerusalém, né? E ele ia até o templo. E ele, então, deu ordem aos seus discípulos para que fossem, e eles iam encontrar um jumentinho amarrado, e eles deveriam trazer o jumentinho para que Jesus pudesse seguir viagem, né, para entrar lá em Jerusalém. E ele disse que esse jumentinho estaria amarrado, era necessário soltar o jumentinho, né? E foi isso que os discípulos fizeram, foram, encontraram, e aí começaram as pessoas, mas por que vocês estão fazendo isso? E Jesus tinha dado a instrução da seguinte forma: se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam para essas pessoas que o Senhor precisa dele. E foi isso exatamente que os discípulos fizeram. As pessoas perguntaram e eles disseram: não, o Senhor precisa. E eles levaram, e o final da história você sabe, Jesus subiu no jumentinho, e enquanto ele entrava, as pessoas julgavam as suas vestes e colocavam flores e mantos para que Jesus pudesse entrar, e eles diziam: Hosana, aquele que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Esse é o resuminho da história. Mas o que é que nós podemos aprender com essa história? Bom, nós estamos aí já na flexibilização, né? Estamos já com a abertura da cidade. Hoje eu estava conversando com a Isabela, e nossa pastora médica, e ela disse que realmente a gente, a partir do próximo domingo, a gente já pode, se quiser, já pode se reunir e tudo. Eu tenho notícias para vocês a respeito disso. Então, agora é como se a gente tivesse assim, todo mundo preso, né? E agora nós vamos poder novamente sair. Nós vamos poder entrar na cidade, né? E como é que está Belo Horizonte hoje, gente? Como é que está a nossa querida Belo Horizonte? Como é que está São Paulo, João Pessoa, Manaus, Carolina do Norte, Montevidéu, lá no Uruguai, né? Nós temos gente participando do culto de todas as cidades. Como é que estão as cidades? Aqui no Brasil, as cidades estão assim, ainda há muitas pessoas amedrontadas, ainda há muita dúvida no ar, mas nós vamos precisar entrar, não é? E até estava brincando hoje de manhã que, a partir de agora, é o seguinte, gente: o protocolo é de manhã cedo, oração e leitura bíblica, depois máscara, álcool em gel, distanciamento e bora trabalhar. Esse é o protocolo, né? Então, vai ser assim, né? Até que surja uma vacina, etc. Mas nós estamos encontrando uma cidade cheia de perguntas, cheia de dúvidas, pessoas angustiadas, né? E como é que a gente faz para ser bênção nessa cidade, né? Jesus quer entrar na cidade, Jesus quer entrar nas escolas, Jesus quer entrar nas casas, Jesus quer entrar nos bairros, entrar nas lojas, Jesus quer entrar na cidade. Como é que a gente pode ser parceiro de Jesus nesse seu desejo de abençoar a cidade? É interessante, a primeira lição que eu tiro aí é porque, se Jesus usou um jumentinho para entrar em Jerusalém, certamente ele pode me usar, porque eu tenho valor muito maior do que qualquer jumentinho, né? Ou seja, se Jesus usou um jumentinho, ele pode usar a mim e a você. Às vezes nós pensamos assim: não, Jesus, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Será que Jesus pode me usar? Pode muito te usar, né? Ele usou um jumentinho, não vai usar você, não vai usar a mim? Nós valemos mais do que muitos jumentinhos, né? E ele quer nos usar, sim, para abençoar a nossa casa, para abençoar o nosso local de trabalho, a nossa vizinhança, a nossa cidade, né? Essa é a primeira lição. Deus quer te usar e Deus precisa de você. Há uma conversa aí que, não, Deus não precisa de nós, se Ele quiser, Ele faz a obra. Não, Ele conta conosco. Deus conta comigo, com você, Ele conta conosco, sim, não é? Porque os anjos gostariam de fazer a obra da evangelização e são impedidos de fazer. E essa obra foi confiada a mim e a você. Deus pode, quer nos usar. Mas interessante que, para ser usado, o jumentinho teve que ser desamarrado.
havia alguma coisa que amarrava o jumentinho. E Jesus falou, vocês têm que ir lá soltar o jumentinho. E eles foram e o jumentinho estava preso, exatamente do jeito que Jesus falou. E eles soltaram, desprenderam o jumentinho para levá-lo até Jesus. E eu fico pensando assim que há coisas, há traumas que amarram a nossa vida e que nos impedem de sermos usados por Jesus, né? Veja bem, para ser usado o jumentinho precisa ser desamarrado. E aí entra uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer. O que é que amarra você? O que te impede de ser usado por Deus para ser bênção na sua casa, bênção na sua vizinhança, bênção em Belo Horizonte ou em João Pessoa? O que amarra você? Vamos pensar em algumas amarras que nós carregamos pela vida, né? Eu costumo falar, não sei se eu já falei isso na CPC, mas vou repetir, o próprio complexo de jumentinho é algo que nos amarra. Talvez, na sua infância, uma pessoa querida, um professor, pai, mãe, tio, alguém disse para você, você é um burro, você não consegue nada. E isso tem quantos anos você ainda carrega esse trauma? Você acha que você realmente é um burro. É o complexo de jumentinho, né? O que te amarra? É um trauma? Foi uma humilhação pública que você sofreu, né? Na frente de todo mundo? Ou foi uma injustiça? Ou a sua ansiedade? Ou o seu desejo de ter bens materiais? Ou o medo? Tem muita gente já amarrada pelo medo, né? Gente que não quer nem sair de casa. Pessoas que estão amarradas pelo medo. Pessoas que estão amarradas por traumas, por complexos. Pessoas que estão amarradas porque estão sofrendo enormes dificuldades, estão azedas com Deus, brigadas com Deus por causa da enfermidade na família, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de um amor. Não sei, o que é que amarra você? Há muita gente amarrada. Gente com dons, com talentos, gente preciosa que está amarrada porque está brigada com Deus, com a família, está brigada com a sociedade, com a igreja, né? Amarrada nos seus traumas, nos seus complexos. Mas eu queria te falar que hoje pode ser o culto do desamarro, ô glória, culto pentecostal do desamarro, né? Nós vamos orar para que laços sejam desfeitos nessa noite, né? E eu estava vendo a Márcia compartilhar, né? E eu estou muito impactado, porque eu falei a semana passada sobre essa questão. Dia 31 de julho do ano passado, estávamos brigados, né, com a secretaria lá de Brumadinho, e a Márcia falou, não, eu vou lá, eu não quis ir, a Márcia foi. E aí, um ano depois, nós estamos com portas escancaradas em Brumadinho, né? E eu fico pensando aqui nessa terceira lição, porque diz que enquanto o jumentinho ia, né, mantos e flores e palmas eram jogadas e o jumentinho pisava nas flores, pisava nos mantos, mas a glória não era do jumentinho, a glória era do Senhor Jesus. Ninguém falava, bendito o jumentinho que vem. Não, é bendito o rei que vem. Então, Marcinha, vai essa palavra para você. Deus tem te levado em muitos lugares, tem feito você pisar em flores, em mantos, né? Mas não podemos esquecer que a honra e a glória é do Senhor, que está te usando, né? E que quer usar você, que está me assistindo aí, você que está me ouvindo. Deus quer usar, como usa a Márcia, né? A Márcia tem sido grandemente usada. Eu louvo a Deus pela vida da Márcia. Mas não vamos esquecer que a glória, a honra é do Senhor Jesus. A honra e a glória é do Senhor Jesus. Bendito o rei que vem. Não é bendito o jumentinho que vem. E eu até cheguei a escrever uma parábola, eu acho que eu li lá na igreja, a parábola do jumentinho. Diz que certa vez um homem foi buscar um jumentinho, né? A parábola é escrita, eu escrevi como uma paráfrase ao texto, tá bom? Eu escrevi esse texto com outras palavras. Que um homem chegou para tirar um jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém, estava amarrado na porta lá, e não falou nada com ninguém,
pegou o jumentinho, foi, levou o jumentinho ficou muito feliz, porque, afinal de contas, a vida dele estava muito sem graça, né? E aí um homem levou ele para outro homem montar em cima dele, e o jumentinho ficou impressionado, porque, enquanto ele ia, né, ele pisava nos mantos, nas flores, né? E as pessoas estavam lá e ele estava achando que aquilo tudo era para ele, né? E ele deu volta, andou pela cidade, ficou muito impressionado, né? Ele ficou tão impressionado que depois que esse homem, chamado Jesus, deixou ele livre, ele falou: você quer saber? Eu vou fazer todo o percurso de novo. Eu gostei desse negócio do pessoal bater palma para mim, gostei desse negócio do pessoal jogar flores, jogar os mantos, né? E ele voltou lá no início e, para sua surpresa, enquanto ele passava, ninguém dava a menor bola para ele. Ninguém. Ele falou: mas onde estão as pessoas? Cadê as pessoas? Onde estão? E ele fez o mesmo percurso, caminhou pelas mesmas ruas, foi na mesma estrada, ficou muito triste. Falou: alguma coisa aconteceu. Não é possível. Foi lá, voltou lá no início, fez de novo o percurso, ninguém apareceu, né? Ninguém deu bola, nada. E ele sabia que o nome daquele homem que tinha montado ele era Jesus. Ele voltou para casa muito choroso, a mãe estava preocupada, né? A mamãe dele estava muito preocupada porque ele tinha desaparecido, já estava nervosa. Onde é que você foi? O que você estava arrumando? E aí o jumentinho contou tudo para a mamãe. Mãe, aconteceu isso, isso, isso. Eu fui levado, um homem chamado Jesus montou em cima de mim, enquanto a gente ia, as pessoas jogavam os mantos, e eu achei aquilo maravilhoso, jogavam flores. Depois ele desceu, eu fiquei tão animado com aquilo que eu voltei lá no início e aí fiz o mesmo percurso, mamãe, e ninguém deu bola, ninguém nada, ninguém nem deu a mínima para mim. E aí eu não acreditei, fiz de novo. Você acredita, mamãe? Fiz de novo a mesma estrada, as mesmas ruas. E aí a mãe, para consolá-lo, chegou à conclusão, né? A mãe disse para ele assim: meu filho, se esse tal de Jesus, você não passa de um jumentinho, né? Essa é a grande conclusão. Sem esse tal de Jesus, você não passa de um jumentinho. E eu fico pensando o que seria a minha vida sem o Senhor? O que seria a sua vida sem o Senhor? Não é? Então, a Jesus toda a honra e toda a glória, porque Ele quer nos usar. Ele quer nos usar e a glória vai ser no final dele. Mas eu queria, para terminar, voltar no ponto número 2, que é sobre os traumas, sobre as amarras que nós temos. São muitas amarras que nos impedem para servir o Senhor com alegria. E eu queria que você pensasse: algo que está te impedindo de servir o Senhor com alegria? Alguma amarra? Algum complexo? Algum trauma? Algo que está assim, pesando no seu coração, né? Você quer servir o Senhor, mas você se sente totalmente amarrado, né? Preocupado, com medo, ansioso. E eu queria te dizer que Jesus está aqui. A ordem que Jesus dá é a mesma que ele deu para os discípulos. Vai lá e solta o jumentinho. E ele está dando ordem aos seus anjos, para que tragam uma bênção de libertação para nós nessa noite. E eu queria orar por você, orar por mim, né? Porque nós precisamos, gente, nós vamos sair para a cidade aí, nós vamos voltar ao novo normal. As pessoas estão precisando ser abençoadas, as escolas, né? Os escritórios. A cidade precisa de ser abençoada, a cidade está muito aflita, muito ansiosa. Hoje eu estava lá na igreja de manhã, olhando para aqueles prédios todos e pensando que atrás de cada janela daquela tem uma história, né? Uma história de dor, uma história de angústia, um sonho, um pesadelo, né? E eu pensei: puxa, a igreja tem que ser bênção na vida desses vizinhos aqui, né? O que nos impede? Será que é o medo, a covardia? Acho que chegou a hora, né, gente? Chegou a hora de a gente falar: Senhor, eis-nos aqui, conta conosco, né? Vamos orar? Eu queria orar por você e depois, se você quiser me procurar no particular, eu vou pedir ao João que coloque o meu e-mail e o meu zap
né? Se quiser uma oração, se quiser... Muitas pessoas têm até me procurado, sim, depois do culto. Eu não vou poder responder hoje, exatamente depois do culto, mas eu prometo que hoje à noite ainda, ou amanhã cedo, eu respondo, mas você pode mandar o seu pedido, tá? Dizendo assim: Marcelo, eu me sinto amarrado por causa disso. Eu me sinto amarrado por causa daquilo. Tá aí o meu e-mail, tá aí o meu WhatsApp, e a gente pode trocar uma ideia, eu posso orar com você no privado aí, no particular, né? Não deixe que nada te amarre, não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vou orar por você agora. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, diante dessa história, uma história simples, mas tão bonita e tão significativa. Ó Deus, e com certeza há pessoas que estão amarradas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão abatidas, que até gostariam de ser usadas pelo Senhor para a realização da Tua obra, mas estão sendo impedidas, ó Deus, por algum trauma, algum complexo, algo, ó Deus, que está no coração. Oh, meu Deus, que essa noite seja uma noite de libertação. Liberta os cativos, ó Deus, liberta as pessoas que estão amarradas, presas, talvez em vícios, ó Deus. Eu não sei, eu não conheço as pessoas, mas o Senhor conhece. Meu Deus, que seja uma noite de libertação, porque, Senhor, a cidade está aí, Belo Horizonte precisa de nós, assim como o Senhor entrou em Jerusalém, nós também precisamos entrar na nossa cidade, nas casas, abençoar as pessoas, sermos usados pelo Senhor, ó Deus. Oh, meu Deus, o Senhor quer nos usar. Assim como o Senhor usou aquele jumentinho, o Senhor quer nos usar, Pai. A glória, a honra e o louvor sempre serão do Senhor. Mas eu te peço agora que seja um momento de libertação. Eu oro por libertação, Senhor, na vida de pessoas que estão travadas, que estão amarradas, que estão angustiadas. Que haja, Deus, libertação de toda amarra, de toda cadeia que prende, ó Deus. Vem, quebra as cadeias e faz uma obra como só o Senhor sabe fazer. Eu oro agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, tá? Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Eu invoco sobre vocês a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, viu? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as ricas consolações, a comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus esteja com vocês hoje, essa semana, e até a volta gloriosa e maravilhosa de Jesus. Maranata, vem Jesus. Amém.